começar com uma história que mobilizou a região durante o final de semana. Primeiro foi a informação do desaparecimento de um motorista de aplicativo, um jovem de 23 anos. Depois, o veículo dele foi encontrado e, infelizmente, o corpo desse motorista foi encontrado. Mas a Polícia Civil agiu rápido e prendeu um homem que confessou ter matado o motorista de aplicativo Carlos Eduardo de Farias. Põe a imagem do Carlos para mim aí. Apenas 23 anos. Apenas 23 anos. Um jovem que tinha a vida inteira pela frente e que fazia uns trampos de Uber, de motorista de aplicativo. O pessoal que chama, né? Fazer Uber, né? Mas eu nem sei qual bandeira que ele trabalhava, para ser bem sincero. 99, tá aqui, o Douglas está me ajudando aqui, é 99. Bom, esse jovem que tinha a vida inteira pela frente foi visto pela última vez na sexta-feira, quando depois de dar um abraço em casa, na família, saiu para trabalhar. Era por volta de 7 da noite, quando a maioria dos jovens dessa idade estariam saindo para curtir. Carlos saía para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Era 7 da noite de sexta-feira. Logo depois, na manhã do sábado, a família comunicou o desaparecimento dele, porque achou muito estranho que o jovem sumiu, não dava notícias, não atendia mais telefone e não voltou para casa. A polícia começa o trabalho de investigação e ainda no sábado encontra o carro de Carlos abandonado. Esse é o veículo. É o veículo que ele usava para levar passageiros. Mas o carro estava abandonado e Carlos não estava nele. O trabalho da polícia continuou e, infelizmente, o pior se confirmou. Esse jovem que tinha uma vida inteira pela frente foi encontrado morto. Um crime cruel. E hoje a polícia confirmou ser um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Com a prisão desse crápula que confessou o crime, ele disse que roubou R$600 de Carlos e que matou o jovem com medo de ser reconhecido futuramente. Um marginal que tirou a vida desse jovem de apenas 23 anos. A gente está acompanhando esse caso desde ontem, de perto. E você agora confere uma reportagem completa para você que está em casa, meu amigo, minha amiga. Aumenta o volume para você entender a violência que nos cerca. Para você entender que para vagabundo, a vida da pessoa muitas vezes não vale nem R$600. A reportagem completa na tela do Urgente. O clima de comoção marcou a despedida de familiares e amigos de Carlos Eduardo de Farias, de 23 anos. O jovem motorista de aplicativo foi velado e sepultado no cemitério Padre Rodolfo Comorec, na região central de São José dos Campos. Carlos havia saído de casa na sexta-feira à noite para mais um dia de trabalho. O que era para ser rotina terminou em tragédia e deu início a uma busca angustiante que mobilizou familiares, amigos e a polícia. Nicolini, um boletim de ocorrência foi registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil do município, depois que os familiares da vítima, que sempre compartilhava a localização das viagens em tempo real, não sabiam mais onde ela estava. Desde então, as equipes policiais iniciaram um trabalho de investigação e a principal suspeita é que o crime teria sido um latrocínio. O boletim de ocorrência foi registrado pelo pai, né, da vítima, na parte da tarde, no sábado. E ele deu conta que o filho, motorista de aplicativo, teria saído na sexta-feira para fazer corridas
e geralmente ele voltava na madrugada, não voltou e não respondeu mensagens. Uma conduta atípica, porque o filho não é envolvido com problemas, e então o pai registrou o boletim de ocorrência na parte da tarde, depois de tentar diversas vezes, né, de encontrar o filho e não conseguir. Horas antes de o corpo ser localizado, o carro de Carlos já havia sido encontrado abandonado no bairro Vila das Flores, na zona sul de São José dos Campos. O veículo não tinha sinais de arrombamento, mas apresentava irregularidades nas placas. A virada de chave nas investigações se deu quando um dos suspeitos foi identificado pela polícia. Ele foi localizado em uma das adegas aqui do município e confessou o crime aos policiais e informou onde estaria o corpo da vítima. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após uma audiência de custódia. O que levantou uma suspeita de um possível sequestro, um roubo com retenção de vítima, foi que, ao fazer contato com instituições financeiras, uma delas informou que uma das contas da vítima teria tido movimentação na madrugada do sábado. Foi retirado todo o dinheiro que tinha lá, que era 600 e poucos reais, para a conta de um outro indivíduo. Então, e esse indivíduo que recebeu esse dinheiro teria sacado num terminal a quantia de 600 reais. Praticamente todos os policiais vieram para a base no sábado mesmo ali e começaram a diligenciar para localizar esse indivíduo que teria recebido dinheiro em conta, que era o elo para a gente chegar na localização da vítima. Esse indivíduo foi encontrado em sua residência, foi explicado para ele sobre toda a situação, e ele contou que de fato, um colega, um amigo, teria pedido para ele receber um dinheiro ali na madrugada, e que ele não sabia a origem desse dinheiro, e que depois ele teria sacado o valor e entregado para esse indivíduo. Ele falou que não conhecia a vítima, inclusive forneceu o celular dele para a gente poder verificar, né, a veracidade da versão dele. Então, a gente partiu para esse segundo indivíduo, que teria recebido dinheiro em espécie da vítima. Então, a gente foi ali atrás dele e o encontrou numa adega aqui na zona sul de São José dos Campos. Ele foi abordado e, ao ser questionado, né, explicado para ele por que a gente estava ali, por que a gente estava abordando, ele de pronto confessou que saberia da situação, que teria efetuado 3 disparos e ceifado a vida, infelizmente, ceifou a vida da vítima. O corpo do motorista de aplicativo estava em uma estrada de terra às margens da represa do Jaguari, em Jacareí. A polícia ainda busca um segundo envolvido, que está foragido com prisão decretada. Um terceiro homem também será ouvido para apurar se participou da execução. O inquérito segue aberto pela Delegacia de Investigações Gerais, com o apoio do DEIC, que trabalha agora para concluir o caso. Informalmente, esse indivíduo que apontou o local do corpo, ele disse que eles, de fato, ele e o colega que estavam juntos ali, eles, de fato, roubaram a vítima, né? E como parece que eles tinham um conhecimento, a vítima poderia ter saber a localização da casa deles, porque já teria feito corrida para eles anteriormente, eles ficaram com medo de sofrer uma responsabilização depois, por isso resolveram matá-la. Enquanto isso, o caso acende um alerta para quem trabalha na modalidade. Joanas é motorista por aplicativo há 7 anos e comentou sobre a segurança para os trabalhadores. Esse caso na mídia, né? Mas tem vários acontecimentos aí, esse ano acho que eu consigo contar mais de 5 assaltos a motorista de aplicativo, que terminaram de uma forma mais tranquila, né? Somente levaram os pertences e o motorista foi liberado. Mas esses contratempos de segurança tem o tempo todo, né? Com o motorista de aplicativo. O aplicativo dá uma manipulada nas informações para você aceitar uma corrida, e é uma corrida que pode custar aí a sua vida, né? Olha, dá para se discutir aqui sobre aplicativo, dá para se discutir aqui sobre um monte de coisa. Mas o fato é que os aplicativos de corrida vieram para auxiliar a vida corrida que a gente leva hoje em dia, né? Facilitou muito, facilitou, barateou, né? Facilitou, barateou. E eles têm que ter os sistemas de segurança deles. E isso a gente tem que exigir. Agora, o que parece, e a nossa equipe de reportagem está se posicionando em frente à sede do DE Inter 1 aqui de São José dos Campos, e já vai trazer mais detalhes. O que parece é que os pés de China desses assaltantes
que roubaram um pouco mais de R$600 que o jovem tinha na conta dele. O jovem tinha R$600, gente. Dinheirinho para comer um lanche, para comer uma pizza. Ele morava com a família. Muita gente hoje trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas para fazer um extra. E aí faz aquele dinheiro no mês para pagar uma prestação que está devendo, para acertar a conta. E às vezes trabalha alguns meses, para, depois volta, trabalha à noite. Ele saía de casa às 7 da noite para trabalhar até 11 horas, meia-noite, depois voltava. Mas na sexta-feira ele não voltou. Uma comoção muito grande hoje no velório desse jovem, apenas 23 anos. Nossa equipe esteve lá trabalhando e vê a emoção de outros jovens que se enxergam na pele desse jovem, do Carlos, e que poderiam ser eles as vítimas de uma violência brutal que existe hoje na nossa sociedade. Mas o que parece é que o pé de China foi para roubar apenas uma grana, que não havia nada, absolutamente nada contra, em específico, ao Carlos, mas o Carlos, infelizmente, pegou a corrida errada, estava na hora errada, no lugar errado e perdeu a vida. E é por isso que agora a justiça tem que deixar no fundo do xilindró, por muitos anos, um crápula como esse. Porque do mesmo jeito que esse jovem de 23 anos perdeu a vida, podia ser seu filho, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, seu sobrinho, seu neto, seu afilhado, que encontrou de uma forma lícita ser motorista de aplicativo para ganhar um dinheiro extra, e ao invés do dinheiro extra encontrou apenas a própria morte. Nossa equipe de reportagem está mobilizada desde o final de semana. O Lucas Rodrigues está ao vivo comigo para atualizar as informações sobre a busca pelo segundo suspeito desse crime, Lucas. Já que é claro que esse vagabundo que foi detido não pensou, não planejou e muito menos executou tudo isso sozinho. O Lucas está na DEIC, não no The Inter, está na sede da DEIC, aqui em São José dos Campos, e ao vivo traz todas as informações aqui no Brasil Urgente Vale. Seja bem-vindo, meu querido Lucas Rodrigues. Boa tarde. Tudo bem, Nicolini? Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Equipes da Polícia Civil, Nicolini, estão nas ruas nesse momento atrás desse segundo suspeito, sim, de envolvimento neste crime que chocou não só São José dos Campos, mas todo o Vale do Paraíba nesse último final de semana, que foi a morte desse jovem de 23 anos, Carlos Eduardo de Faria César, que atuava como motorista de aplicativo aqui na cidade, Nicolini. Uma morte muito trágica, né? Vítima de um latrocínio e, infelizmente, é um caso que acabou assustando e chocando toda a nossa região. A família, né, do jovem ainda tinha esperança de encontrá-lo com vida. A nossa equipe conversou, né, de maneira informal com familiares, parentes, testemunhas, e eles tinham essa expectativa de encontrar o jovem ainda com vida, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Já tivemos a prisão desse primeiro suspeito, um jovem identificado como Cleiton Luiz, de 19 anos, suspeito de envolvimento nesse latrocínio que vitimou o Carlos Eduardo, Nicolini. Como você vinha comentando, e só para a gente até relembrar e reforçar esse caso também, a polícia chegou até o Cleiton depois dele de rastrear uma movimentação em dinheiro que ele fez, cerca de R$600 que ele roubou da vítima e transferiu para o nome de uma terceira pessoa, Nicolini, que não estava diretamente envolvida neste crime. O homem negou participação, afirmou que foi usado como laranja e revelou onde os suspeitos desse crime estariam escondidos. Durante o depoimento, Cleiton admitiu que participou do roubo e relatou que a execução que ele cometeu contra o Carlos Eduardo foi motivada pelo medo dele ser reconhecido pelo motorista, já que a corrida havia sido solicitada na porta da casa dele.
A vítima, como a gente ouviu também na reportagem, foi morta com 3 tiros no peito e a polícia já identificou, Nicolini, esse segundo suspeito, um jovem, um homem de 24 anos que chegou a estar em um churrasco da família dele no dia do crime, mas ele fugiu apressadamente depois de saber que estava sendo procurado. Esse rapaz de 24 anos, inclusive, já tem um mandado de prisão preventiva aberto contra ele. As buscas, nesse momento, seguem em andamento, Nicolini. Os agentes da Polícia Civil estão nas ruas aqui de São José dos Campos tentando localizar aí esse criminoso. Essa terceira pessoa que a gente comentou agora há pouco, que recebeu esse valor em dinheiro, né, os R$600, ele foi ouvido, foi indiciado, mas segundo as informações apuradas aí pela produção do Brasil Urgente Vale, até o momento ele não foi preso, Nicolini. Foi apenas indiciado, mas deve responder até então em liberdade. Claro que num caso como esse, né, um caso de grande repercussão, tudo pode acontecer e pode ser que essa prisão dele seja convertida também, ou melhor, ele tenha, né, a prisão preventiva decretada aí pela Justiça também. Mas a informação mais recente que a gente tem, polícia nas ruas em busca aí desse segundo suspeito, um homem de 24 anos que também participou desse latrocínio, que inclusive, Nicolini, já é o terceiro latrocínio registrado aqui na nossa região, só nesse ano, e o segundo aqui na cidade de São José dos Campos, de acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública. Sobre esse caso, Nicolini, esse rapaz, o Carlos Eduardo, de 23 anos, que foi brutalmente assassinado, ele prestava serviço como motorista de aplicativo para a empresa 99. A gente entrou em contato, nós procuramos a 99, eles mandaram uma nota para a gente informando que a corrida em questão foi feita de maneira particular e que a empresa não teria o que comentar sobre esse caso. A gente procurou novamente a 99 sobre a reclamação dos demais motoristas que prestam serviço para a empresa. Muitos motoristas reclamando sobre essa questão de segurança ou a falta de segurança nos aplicativos, mas até o momento, sobre esse segundo questionamento, nós não recebemos um retorno ainda da empresa e seguimos, né, Nicolini, aguardando esse posicionamento e aguardando também uma solução mais efetiva, porque a gente sabe que muitos motoristas de aplicativo, infelizmente, sofrem com essa questão da falta de segurança, muitos são vítimas de roubos e, nesse caso, infelizmente, tivemos mais um que foi vítima aí de latrocínio, foi morto enquanto trabalhava, Nicolini. Uma tristeza, mas a gente segue acompanhando toda essa situação, Nicolini. Perfeito, Lucas Rodrigues, direto da DEIC aqui de São José dos Campos, que está à frente das investigações. Obrigado, Lucas, pelos detalhes ao vivo para toda a nossa região. Um caso muito triste, é uma comoção muito grande hoje no velório, porque era um jovem que tinha a vida inteira pela frente.